Oi, gente! Sejam super bem-vindos e super bem-vindas a mais uma aula da Maratona Descomplique Seu Projeto. Então, eu sou Fabiola Góes, sou arquiteta e urbanista, trabalhei muito tempo no setor público e já lá para o finalzinho trabalhei com análise de projeto para aprovação de alvará e habite. E aqui na Maratona tu vais aprender a aprovar o teu projeto do zero, projeto de uso de serviço. Então, aqui a gente está aprendendo desde o comecinho, desde a entrada do trâmite do processo até o carimbo do alvará. Pensa nisso. Então, para ti que está chegando agora, na primeira aula, nós falamos muito sobre as obrigações do proprietário e as obrigações do técnico, que tu, engenheiro, e tu, arquiteto, tem nessa hora de, antes de tudo, de aprovar o projeto. Então, essas coisas têm que ficar muito bem claras. Eu falei passo por passo o que tu tens que deixar claro para ti e para o teu cliente. Também na primeira aula eu falei sobre documentação. A documentação é a parte muito importante, é a entrada da tramitação do processo. Então, se tu não sabes que documentação tem que ter para aprovação do teu projeto, vai lá desde o comecinho, na primeira aula, que lá está explicando tudo mastigadinho. Na segunda aula, a gente falou sobre zoneamento, o mapa de zoneamento. Então, eu peguei vários mapas de todas as regiões do nosso país, uma cidade que representasse, nesse caso, né? E aí expliquei como é que tu acha o endereço do teu cliente no mapa de zoneamento e aí como é que pode surgir o modelo para te poder enquadrar os índices. Então, foi isso que foi feito na segunda aula, por isso que é muito importante, porque depois da tramitação do processo, tu precisa saber o que tu podes fazer para aprovação do teu projeto na prefeitura. E foi isso que foi dado na segunda aula, até a gente chegar nos índices. Hoje, na nossa terceira aula, a gente já está com o modelo definido, a gente já está com o uso definido, que é o uso de serviço. O nosso modelo foi enquadrado de acordo com a aula anterior e a gente vai entender, aprender como é que aplica o índice no teu projeto. Então, nós temos índice transversal, índice de taxa de ocupação, índice de impermeabilização, índice de coeficiente de aproveitamento urbano, os afastamentos laterais, fundo. Também vamos falar sobre o Código Civil, o que o Código Civil tem a ver com o projeto. Então, não perde essa aula vai ser importantíssima para te aprender a saber as tuas limitações para fazer o projeto. Porque o projeto arquitetônico não é só o que o teu cliente quer, mas também o que a prefeitura exige que tu te limite no que diz respeito à área de ocupação, taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento. Então, vamos gente, lá. Muito obrigada mesmo, porque vocês estão aqui participando, colocando aqui as suas dúvidas no comentário. Muito obrigada. Eu também quero dizer para ti que está com muita dúvida ainda, que não está entendendo direito, ou que pegou da segunda parte, ou que não pegou a segunda aula, pegou só a primeira. Tem dúvida? Manda no meu direct, manda também no meu privado, no WhatsApp, que eu vou te responder. Coloca aqui também nos comentários. Eu quero te ajudar, eu quero te ensinar, eu quero que tu saia daqui dessa aula até amanhã, sabendo de tudo, sabendo como... Então, na aula anterior, nós falamos sobre as obrigações do proprietário. Eu te expliquei direitinho que ele tem obrigação também, e são algumas obrigações, e que tu também tem obrigações para a aprovação desse projeto, inclusive acompanhar o processo, né? Todo o trâmite do processo dentro da Secretaria de Urbanismo. Também falei sobre o passo a passo da aprovação do projeto arquitetônico, ainda estamos no passo a passo. Ontem eu mostrei sobre o endereço do mapa de zoneamento, tipo assim, não é igual bairro, lembra? Ele é um mapa todo colorido e naquela zona lá é onde a gente acha o endereço do nosso cliente e de lá que a gente vai conseguir fazer a ligação com o modelo de quadro urbanístico. E na aula de hoje a gente vai continuar no modelo de quadro urbanístico agora apenas com os índices. Vamos falar também sobre outras legislações e também o cálculo dessa legislação para projeto. Então, vamos lá. Quais informações que a gente tem do lote? Lembrando a aula passada.
As informações que o meu cliente passou para mim é que é de serviço, é uma agência bancária. O lote é 198 metros quadrados e a testada do lote é 745. Então, eu tenho isso aqui anotado, tá? Logo, lembra que a gente falou que a gente tem o M7. Gente, poderia ser o M8? Poderia sim ser o M8, porque se é 198 metros quadrados, aqui está entre 125 a 500. Ok, pode ser. Mas lá no quadro não tinha essa opção de M7, né? Não, de M8. Só tinha de M7 e, se eu não me engano, do M7 já pulava para M10. Eu não me lembro. Mas eu lembro que não tinha opção do M8 dentro das AU6 setor 2. Logo, eu tenho que manter o M7. Vamos lá. Então, ele se enquadra nessa testada do lote, lembra? Porque não tem um número mínimo aqui na testada do lote, não diz assim, tem que ser no mínimo 3 metros, no mínimo 7 metros, não. Assim, é a que está livre. O afastamento frontal e o afastamento lateral também está livre. Lembra que eu estou anotando tudo aqui dentro dos meus índices, olha. Só que eu vou precisar de um recuo nos fundos, um recuo de 3 metros, tá? Coeficiente de aproveitamento é 1,4, logo eu coloquei aqui 1,4. Ocupação transversal é 70%. E a taxa de ocupação é também 70%. Permeabilização, 10%, que é a taxa permeável. Agora, bem aqui tem uma observação. Não será permitido compor com uso habitacional. Logo, tipo assim, não vai ser que nem aí no Rio de Janeiro, por exemplo, alguns cariocas que de repente estejam por aqui. Lá na Zona Sul, que eu tenho uma agência bancária do Banco do Brasil, do Itaú, quase todas ali perto de Copacabana, ali na segunda via, depois da Avenida Atlântica, eu esqueci como é o nome daquela avenida lá, que tem, bem em cima tem um edifício residencial. Não dá para ser assim. Nesse aqui, nessa zona, não dá para fazer assim. Ela tem que ser exclusivamente de serviço. Vamos lá. Antes de começar o projeto arquitetônico, antes de tudo, a gente vai ver como é que faz os cálculos dos índices, o que eu posso fazer, tá bom? Bem, eu ainda não tinha mostrado para vocês, esse aqui é o meu lote. Na verdade, é o lote do meu cliente. Ele tem 7,45 de testada de lote e 44,95 de fundo, sendo que até que ele varia um pouco, porque ele tem essas quebradas bem aqui. Vamos utilizar o índice em tudo. Olha aqui, a frontal. Ele não pediu recuo na frontal. Lembra que eu anotei bem aqui, ó. Eu já anotei o modelo M7 e os índices. Então, aqui, na frontal não tem nada, logo eu não vou fazer nada na frontal. Nas laterais também não tem nada, não é exigido nada. Nos fundos, aqui, ó, 3 metros. Então, eu já sei que eu não posso ocupar isso aqui, gente. Não, de jeito nenhum, de forma alguma. Então, para os afastamentos que são precisos, eu já anotei tudinho, tá? O que é afastamento? Afastamento é a forma que eu coloco o edifício de tal forma que ele não fique rente ao lote, sendo que para essa edificação, para esse modelo, ele não pediu afastamento frontal, ele não pediu afastamentos laterais, só pediu dos fundos. Então, daqui para cá é onde eu vou começar a construir. Vamos lá? Afastamentos e recuos. Gente, lembra que eu falei que não precisava de afastamento, porque no M7 diz que não precisa de afastamento? Só que existe essa lei aqui no Código Civil, está no artigo 1301, do direito de construir, que proíbe que não pode ter abertura com menos de 1,5 m da divisa do lote. Então, tipo isso. Ele pode ocupar todinho isso aqui, né? Porque não está dizendo aqui que precisa ter um afastamento lateral. Até o momento, só nos fundos.
Só que se eu precisar abrir uma janela, eu não posso abrir uma janela aqui rente ao lote, bem aqui na divisa do lote. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter, de acordo com o Código Civil, eu tenho que ter um afastamento de 1,5 metro. Que abertura é essa? Pode ser uma janela, pode ser uma porta, pode ser, bem, até mesmo um balancinho que estiver bem de frente do lote, não pode, de frente do lote. Agora, se ele estiver perpendicular, isso aqui é perpendicular, tá, gente? Aqui não tá de frente, só se ele estivesse realmente assim, de frente, assim. Aqui tá o lote, aqui tá o lote. Só se fosse assim. Mas, esse aqui é uma perpendicular, isso aqui dizendo que ele tá do lado, tá bom? Pode olhar aqui nessa janelinha assim, ó. Se ele estiver do lado, aí ele é perpendicular. Muitas das vezes, quando analista, eu reprovava projeto, não aprovava projeto, se não tivesse de acordo com o Código Civil. Porque, geralmente, tá vendo essa janelinha aqui? No perpendicular, significa que daqui para cá tem que ter 75 centímetros. Está aqui no Código Civil. Aí, o que o arquiteto ou engenheiro civil faz? Ele encosta o balancinho na perpendicular e coloca 30 centímetros. Então, preste atenção. Se está na lei, obedece, tá? É direito de construir, está escrito lá. Então, tu tens que fazer isso. Tu tem que ter um afastamento de 75 centímetros. Não esquece disso. O teu projeto, ele pode voltar, porque na perpendicular dele, ele não está 75 centímetros. Tem analista que sabe, tem analista, talvez, eu não sei, que não saiba. Então, se tiver, e tu fizeres errado, sorte tua. Mas se for uma pessoa bem, que tiver com o olho bem clínico para isso, ele não vai deixar aprovar teu projeto. Então, não esquece, 75, evita de ser reprovado, tá? Então, todos esses parâmetros urbanísticos, eles estão presentes dentro do Código Civil, é como eu venho falando. Código de obras, de edificação, cada lugar tem o seu parâmetro urbanístico, plano diretor do município, só que a gente está utilizando esse aqui, ó, que é o M7. Então, a gente está aprendendo a utilizar isso aqui, tá bom? Através desse, a gente vai aprender os outros, utilizar ele como parâmetro para a gente poder aprender, aprovar o nosso projeto. Então, te detenha isso, presta atenção que tu vais conseguir aprovar teu projeto, tu vai conseguir, meu irmão, tu vai chegar lá sem medo, tá? Vamos lá, entendeu a questão do afastamento e recuos? Abertura irregular não é aprovado. Sempre para não ter abertura irregular, 1,5 metro da divisa do lote, e se for na perpendicular, 75 centímetros. Pelo amor da vaca. Vamos lá aqui. Antes de começar o teu projeto arquitetônico, vamos falar sobre coeficiente de aproveitamento. Aqui a gente já colocou dentro dos índices. Recuo frontal, recuo lateral, fundos 3 metros. Falamos também sobre abertura irregular. Vamos falar sobre coeficiente de aproveitamento. O coeficiente de aproveitamento é a área total que pode ser construída dentro do lote. Então, imagina que o nosso lote é esse aqui, tá? E a área, assim, a grosso modo, gente, é o máximo de área que tu pode construir. Agora, como é que tu calcula? Eu, inclusive, já até calculei. Se eu tenho um lote, sempre lembra que é com o número de área que é calculado tudo. Então, se eu tenho o coeficiente de aproveitamento 1,4, eu só vou multiplicar 1,4 vezes a área total do meu lote. Entendeu? E esse coeficiente que está no quadro de modelo urbanístico que a gente acabou de ver e que nós vimos ontem, eu vou multiplicar pela área do lote. Então, 1 vezes 4. 1,4 vezes 1,98 é 277,20. Tá, gente? Então, o número total de área que eu posso construir é esse aqui, 277,20. Vamos lá, taxa de ocupação.
Não se preocupem, porque eu vou colocar isso aqui, ele vai acompanhar todo esse quadro, vai acompanhar a gente até o final, tá? Taxa de ocupação. A taxa de ocupação, que é a TO, ela é um instrumento de controle urbanístico, é para ver se não vai dar insolação no vizinho, do crescimento mesmo das edificações, é um controle para poder dar iluminação, para poder dar ventilação. Então, todas elas existem com importância. Então, a TO é o máximo que eu posso ocupar na área por pavimento. O pessoal chama muito de projeção, é a sombra, é talalá, mas eu estou falando a grosso modo. A grosso modo é talalá é ótimo. A grosso modo, é o máximo de área, gente, que eu posso usar por pavimento. Ela pode estar assim, como ela está desse lado aqui. Ela pode ter vindo assim, tipo... Ela pode... Agora, presta atenção nesse mouse. Ela pode ter vindo para cá, ó. Tá? Ela pode ser o desenho que for, desde que ela não ultrapasse o valor dela. Qual é o valor dela nesse lote? Ele disse que a TO, ela custa 70%. Então, lembra, sempre eu vou multiplicar pelo valor do lote. Então, é 70%, então é 70, 0,7 vezes a área do lote. Até que eu coloquei aqui, ó, 0,7 vezes a área do lote, que é 198 metros quadrados. Isso aqui vai dar 138,60 metros quadrados. Então, por pavimento, ela tem que ter 138,60 metros quadrados. Então, presta atenção, para o coeficiente de aproveitamento, multiplica esse, vai dar praticamente esse valor. Se eu multiplicar por 2, 138,60 vezes 2, vai dar isso aqui. Então, teoricamente, eu tenho no máximo 2 pavimentos. Agora, se eu voltar para CA, em alguns municípios, o meu coeficiente de aproveitamento, ele é contado pelo gabarito, pelo número de pavimentos. Em alguns, tá, gente? Então, às vezes, por exemplo, ao invés de CCA, ele coloca gabarito tanto, altura tanto, por exemplo. Não é o caso do nosso quadro de modelo urbanístico. Inclusive, ele nem colocou o número do gabarito lá. Ele só deu essas taxas, tá? Mesmo sendo um pouco complexo. Tá bom, gente? Então, a nossa TO, nossa taxa de ocupação por andar é 138,60. Não significa que eu possa utilizar 3, 4, 5 andares, teoricamente. Tá? Porque pode ser, né? Vamos aprender a chegar lá. Por quê? Porque existem também desconto em cima da TO e desconto em cima do coeficiente de aproveitamento. Vamos falar sobre a taxa de ocupação transversal. Gente, qualquer dúvida, pode colocar nos comentários, pode me mandar um direct. Eu quero muito que tu aprendas. Então, se tiver muito rápido, se tiver, Fabíola, tá rápido, pelo amor de Deus, não entendi, volta lá. Aí eu vou te explicar, na próxima aula também eu posso te explicar sem problema nenhum, tá bom? Eu quero mesmo que tu aprendas, eu quero que tu coloque as tuas dúvidas aqui para eu poder te ensinar com melhor qualidade. Vamos lá, taxa de ocupação transversal ou afastamento transversal. Nesse quadro de modelo urbanístico, ele me pediu um afastamento transversal. Veja bem, ele não me pediu nada da frontal, não me pediu lateral, mas ele me pediu esse afastamento lateral, uma taxa de ocupação transversal, ou um afastamento transversal. O que é isso? Pelo amor de Deus, é a primeira vez que eu ouço falar nisso. Na minha cidade não tem isso, é muito difícil, nunca ouvi ninguém explicar na internet esse negócio de taxa de ocupação transversal. Gente, é muito simples. A taxa de ocupação transversal é a seção da edificação correspondente ao lote, ou seja, ela é o seguinte, significa que 70% do lote eu tenho que ocupar em afastamento.
Cara, mas que doido, porque ele não pede a frontal, não pede lateral, não pede afastamento lateral, mas ele me pede um afastamento transversal. Ou seja, ele diz que qualquer lado eu tenho que ocupar 70%. Até 70% eu não posso, na verdade, ocupar. Eu tenho que ocupar só 30%. Eu tenho que ter um afastamento dessa transversal. E ele tem que ser, tipo assim, ele não pediu um afastamento lateral, mas ele me pediu 70% de afastamento transversal. Ou seja, 30% ele pode ocupar todo o lote, 70% não pode. Não pode, entendeu? Então, o afastamento transversal, ele não é como se fosse um percentual, não é o lateral completo, ele é um percentual, entendeu? Então, 70% eu posso só ocupar de afastamento, tá bom? Agora, que interessante, 70% deu equivalente à taxa da TO, 138,60%. Isso vai me facilitar bastante. Alguns afastamentos transversal, de ocupação transversal, ele não é igual a TO. Alguns, nesse caso, é igual só para facilitar, graças a Deus, a nossa vida. Tá bom? Então, vamos lá. Já completamos, então, frontal, lateral, fundos, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação e taxa de ocupação transversal. Vamos lá para a mais fácil das fáceis, também teoricamente. É a taxa de permeabilização. Nesse caso, no nosso quadro de modelo urbanístico, foi 10%. Ele colocou lá, né? 10%. Então, como é que a gente faz? Sempre pega o valor e multiplica pela área do lote. Logo, é taxa de ocupação transversal 0,1 vezes 198, que vai dar 19,80 metros quadrados. Por quê? Eu estou multiplicando aqui por 198 metros quadrados. Isso significa que quase 20% do terreno desse lote aqui, ele tem que ter de área permeável. Quer dizer, tem até uma chuvinha aqui, né? Quer dizer que tem que ter uma área aberta que o solo possa receber água da chuva. Tá bom? 20%, quase 20%, 19,80%. Outra informação importantíssima. Eu tenho aqui, presta atenção, eu tenho que ele é modelo M7, os meus índices, que estão aqui, que eu vou repetir, e tem uma área de 198 metros quadrados. Para o meu coeficiente de aproveitamento, eu sei que eu tenho que ter no máximo 277,20 metros quadrados. Na minha taxa de ocupação, eu tenho 138,60 metros quadrados. Isso aqui, gente, tu tens que ter anotado no papel. Todas as vezes que tu faz os cálculos, antes de tu fazeres o projeto, não inventa de fazer sala, não inventa de fazer garagem, não inventa de fazer nada, até tu saberes o que tu pode ocupar naquele terreno. Isso aqui é o que está sendo liberado no teu lote. Entendestes? Então, no máximo de área construída, 277,20 metros quadrados, nesse terreno de área de 98 metros quadrados. No máximo por andar é 138,60 metros quadrados. No máximo de taxa transversal, que está faltando outro T aqui, é também 138,60 metros quadrados. E eu vou querer também uma área permeável de 18,80 metros quadrados, que eu acho que é 19, só que está escrito errado. Mas, enfim, vamos para frente, que eu vou levar isso aqui para frente. Gente, é isso, tu não pode negligenciar, de forma nenhuma, não tem como. Isso aqui é o que permite ser construído no teu lote. Então, anota sempre o que eu posso ocupar de área, senão não é aprovado. Por quê? Aprovação de projeto é ocupação de área, Seja transversal, seja taxa de ocupação, seja coeficiente de aproveitamento,
sem contar as outras legislações, sem contar, tá bom? Então, vamos lá, um outro quadro aqui que está meio miado, porque não dá para ver, eu tirei uma foto, que é o quadro de aplicação de área de estacionamento. Porque, como essa prefeitura ela não disponibilizou o quadro de estacionamento, eu tinha já impresso, eu tive que tirar essa foto aí. Por isso que ela ficou meio miada. Mas, para aquela vaga de garagem, como a gente está falando de projeto real, eu não estou fazendo de um projeto aleatório, tipo, não é hipotético isso aqui. Então, por isso que eu fiz questão de tirar foto desse quadro aqui. Então, ele está dizendo que aqui nesse quadro, categoria de uso e atividades urbanas. Então, bem aqui, tu está vendo serviço de saúde, serviço técnico. Esse serviço técnico financeiro, de comunicação, bem aqui está agência bancária e outros serviços. Ele coloca aqui. Então, a gente está bem aqui nessa linha aqui. Aí eu tive a oportunidade de ver. É aqui que a gente vai fazer a ligação, ó. Corredor de tráfego, corredor de comércio e serviço e demais vias urbanas. Então, aqui, para corredor de tráfego, ele quer uma vaga de garagem a cada 30 metros quadrados. Então, assim, além de eu ter todas essas taxas, eu tenho que colocar vaga de garagem. Gente, pensa nisso. Pensa que projeto arquitetônico é um jogo matemático e as pessoas pensam que a gente só desenha, né? Que absurdo. A pessoa está só desenhando, tá aqui, ó. Para corredor de tráfego, ou seja, quando a via for uma via muito intensa de tráfego, isso existe dentro de um mapa, para o corredor de tráfego, uma vaga até 30 metros quadrados. Para um corredor de comércio e serviço, uma vaga de garagem a cada 50 metros quadrados. E para as demais vias urbanas, uma vaga de garagem a cada 70 metros quadrados. E sem contar que tem um asteriscozinho aqui, que diz assim, todos esses asteriscos aqui são iguais, que é uma vaga de garagem de carga e descarga para cada agência ou posto bancário. Então, a gente tem aqui, para o nosso, que é corredor de comércio e serviço, a nossa via, essa via, ela é corredor de comércio e serviço. Ela, por exemplo, se tu estiver em Minas Gerais, um exemplo, ela pode ser o anel viário, um corredor de tráfego intenso. É uma outra classificação de via. Se tu é uma via arterial, o corredor de tráfego lá é intenso. Então, é uma vaga de garagem a cada 30 metros quadrados. Para aquela via específica, que é a Generalíssimo Deodoro, é um corredor de comércio e serviço, é uma via coletora secundária, logo é uma vaga de garagem para 50 metros quadrados. Gente, eu gostaria de colocar um mapa aqui de corredor de tráfego, um mapa de corredor de comércio e serviço, um mapa de uma via com vias urbanas locais. Só que o tempo é muito curto. Imagina se eu coloco cada mapa aqui explicando o que é corredor de tráfego, o que é corredor de comércio e serviço. Então, eu vou logo te dizer que essa via é um corredor de tráfego que não é muito intenso, que é de comércio e serviço e que é para uma vaga a cada 50 metros quadrados. No curso que eu dou, eu coloco todos os mapas de corredor de tráfego, de corredor de comércio e serviço. Para as demais vias urbanas, eu coloco um mapa mesmo, mostrando como é que classifica as vias. Mas o nosso tempo, ele é muito curto, ele é exíguo mesmo, e a gente vai ter que eu só tenho que dizer que essa via, ela é de comércio e serviço. Mas eu vou te dizer que é uma vaga de garagem para cada 50 metros quadrados, então te detém aqui, porque tu vais aprender a colocar uma vaga de garagem a cada 50 metros quadrados dentro do coeficiente de aproveitamento e dentro da tua taxa de ocupação urbana. No curso é mais detalhado, o curso que depois eu posso explicar para vocês como é esse curso que eu faço, que é um curso do Descomplique Seu Projeto, que eu vou explicando em mapa cada detalhe das vias urbanas e como é que tu classifica e como é que tu colocas dentro do teu projeto.
mas por enquanto aqui já estou desclassificando a via. Então, antes de começar o projeto arquitetônico, antes de tudo, nós sabemos que ele é dentro do modelo M7, sabemos que a área do lote do nosso cliente é 198 metros quadrados, que é de uso-serviço, e que a gente tem o índice de ocupação 27720, a TO 138,60, a TOT, que é a taxa de ocupação transversal, que faltou o T aqui, é 138,60. E também a taxa permeável é 19,80 e aqui está miado porque está 18,80, mas é 19,80. Estacionamento, o corredor de comércio e serviço é uma vaga de garagem a cada 50 metros quadrados e uma vaga para carga e descarga. Então, gente, agora sim, depois de tudo coletado, eu vou tentar descobrir como colocar o que o cliente quer e a gente vai listar tudo para ver o que é necessário, o que ele deseja, para a gente poder colocar no projeto. Mas lembrando que o foco aqui é a aplicabilidade dos índices no projeto, tá bom? Mas, como eu já sei o que o cliente quer, porque eu tenho esse projeto, vamos lá. Antes de começar o projeto, sempre antes de começar o projeto, o cliente vai te dizer o que ele quer. Ele quer estacionamento, ele quer uma recepção, porque é um banco e vai ter que receber as pessoas. Ele quer uma sala de gerência, ele quer uma sala jurídica, ele quer uma sala para o presidente, que é uma sala da presidência, ele quer um administrativo, ele quer uma sala de atendimento, ele quer 4 salas, é um posto, não é uma agência bancária gigantesca, é um posto, e ele quer uma sala de atendimento, 4 salas de atendimento. Ele quer um auditório, que vai servir com certeza de sala de reunião para os funcionários. Ele quer uma sala de multiuso, que pode ser uma sala assim, para fazer uma confraternização. Enfim, é multiuso. Quer banheiros, inclusive, em cada andar, e quer uma copa e cozinha para os funcionários. Todo esse milagre aqui dentro dos 277 metros quadrados. Não é isso que a gente... Não é isso? É isso, né? O cliente quer tudo, né? Ele quer um parque de diversão dentro do projeto, ele quer um cassino dentro do projeto, e tu tem que utilizar todo o quadro de modelo urbanístico, tudo isso aqui, para poder começar o teu projeto. Vamos lá. Agora sim, eu tenho tudo desenhado aqui. E eu quero ver como é que eu posso enquadrar tudo isso aqui, que está errado de novo, mas eu vou consertar no próximo slide. Todas essas exigências dentro do projeto de prefeitura para ser aprovado e carimbado e receber finalmente meu alvará. Então, gente, aqui é o tamanho do meu lote. Ele é 198 metros quadrados. Aqui é a frente do lote. Então, é a frontal. Aqui é os fundos do lote. Aqui é a lateral, lembra que eu falei? Lateral esquerda e lateral direita, como se eu estivesse aqui na frente. Então, o que foi que ele pediu? Ele não pediu afastamento frontal, não pediu afastamentos laterais, mas pediu um recuo no fundo de 3 metros, tá? Então, primeira coisa que eu faço, depois que eu vejo o lote, eu limito ele. Então, eu coloquei isso aqui, um muro, né? Inclusive, eu recebi uma pergunta no meu privado se para regularizar o imóvel precisava ter muro. Né? Precisa sim, porque quando tu regulariza o imóvel, tu regulariza o lote, tu não regulariza só a edificação. É o lote que a gente está tratando desde o começo, né? Então, vamos lá. Aqui, então, eu coloquei um muro todo, eu dei um offset mesmo de 15 centímetros, é muito simples. E eu não murei na frente, porque na frente é onde vai estar a minha entrada de veículo e entrada de pedestre, então eu não murei. Nesse caso aqui, tá? Então, vamos lá.
Na verdade, eu estou falando não murei como se tivesse sido eu que tivesse feito esse projeto. Esse projeto foi um projeto que eu analisei, que ele voltou 4 vezes para análise. Ele foi reprovado 4 vezes, mas por fim ele foi aprovado. Ele realmente não era é um empreendimento, como eu falei, um banco, né? E não era também tão simples de aprovar, porque logo a gente tem 7,5, né? Lembra que eu falei? 7,45 de testada. Então, ele é muito estreito. Então, tinha que cumprir as suas exigências. Então, vamos lá. Vou colocar mais para cá para vocês poderem me ver. Aqui eu coloquei os índices que são obrigatórios pelo plano diretor. Então, uma das coisas que não está no índice foi o do Código Civil, que é a abertura irregular. Então, se eu for fazer uma abertura, lembrando que tem que ter 1,50. Mas aqui está o índice, que é 277,20. Aí eu tenho a taxa de ocupação, tanto a taxa de ocupação normal, como a taxa de ocupação transversal, que é o recuo transversal. Ele não pediu a lateral, lembra? Não pediu a lateral, mas ele pediu o recuo transversal, que é quase a mesma coisa, foi 70%, que deu, em média, a área de 138,60 centímetros. E a taxa de permeável, que foi 19,80, que eu coloquei aqui 18,80 mais é 19,80. Então, isso aqui eu vou fazer antes de tudo aqui, aplicar para saber como é que eu posso fazer meu projeto. Então, olha só o que foi que eu fiz aqui. Primeiro, eu delimitei, coloquei as áreas, né? Então, tá certo, deixa eu dizer aqui. Na entrada aqui da parte de estacionamento, eu tenho um corredor de comércio e serviço, que é a via, e eu preciso de uma vaga para carga e descarga. Aí, o que foi que eu fiz? Coloquei uma vaga para carga e descarga. Aqui, eu fiz um recuo frontal, né? Esse projeto aqui foi feito um recuo frontal, foi dado uma consultoria mesmo. Feito um recuo frontal, onde eu posso colocar um veículo de carga e descarga. Então, eu posso fazer isso aqui. Então, não vai dar para fazer muitos detalhes, mas eu posso dizer que a área dele, que vai dar para colocar o veículo de carga e descarga, peguei aqui errado, mas eu vou dar bem aqui. Ela dá 23,35. Dá para eu colocar o veículo normal de carga e descarga. Só que olha essa sacada. Tem o piso intertravado aqui, ó. Se tem um piso intertravado, tem área permeável. Logo, eu eliminei esse problema aqui. Eu vou até, inclusive, colocar um quadradinho em cada problema que eu for eliminando, tá? Cada solução, na verdade, que eu for dando para o projeto, na verdade, não é problema. Cada solução que eu for dando, eu vou colocando esse quadrado aqui amarelo. Então, já resolvi, já trouxe solução aqui para minha área permeável e também eu já trouxe solução aqui para carga e descarga. Vamos aqui o coeficiente de aproveitamento e vamos aqui também a parte, está faltando a taxa de ocupação, a transversal, que é meu recuo transversal, 138,60 e também a minha taxa de ocupação. Então, vamos para o recuo ainda, que é a taxa transversal, de ocupação transversal. Aqui foi limitado essa área aqui de ocupação. Eu fiz aqui um recuo, tá vendo? Recuo aqui. O recuo que tinha que ter de fundo, ao invés de ter 3 metros, para dar esse valor aqui total que eu preciso, que é 138, eu vou até colocar aqui, ó. Vamos resolver isso aqui. Para dar 138, eu vou ter que fazer os recuos, porque é taxa de ocupação transversal. Então, o que eu vou fazer? Eu aproveitei para fazer um recuo frontal um pouco mais longo. Ao invés de 3, eu fiz 5,75.
E aqui também, no recuo frontal, teve 2 recuos. Teve esse aqui de 2,77. Esse aqui de 9,54. Tá vendo? Vários recuos de 9,15. Fabiola, o que tu tá fazendo? Se não tem recuo frontal, não tem recuo lateral e recuo de fundo é apenas 3, como é que tu estás fazendo isso, mulher? Fazendo esses recuos todos? Porque eu preciso de uma taxa de ocupação transversal de 70%. Logo, eu preciso ter recuos laterais, recuos transversais de 70%. Aí aproveitei e coloquei esse aqui e esse aqui. Então, vamos ver quanto é que tem de área. Essa aula, gente, lembrando que ela vai demorar um pouquinho, né? Que a gente já viu lá na frente, lá em cima. A de ontem foi beleza, mas a de hoje vai demorar porque, enfim, né? É a aplicabilidade do plano diretor. Então, vamos lá. Aqui a gente tem aqui 36,80. Vou anotar aqui, inclusive, para eu fazer a somatória que eu estou fazendo aqui na frente de vocês. E aqui, vou ver aqui quanto é que tem. Esse aqui é a problemática do terreno, tá? Ele está todo irregular. Eu tenho 63 e 77. Logo, vai dar no total de 157. Tá, Fabiola, mas ainda não chegou ainda no total da área transversal, porque a minha área transversal ela tem que ter 138,60. Só que eu tenho alguns descontos. Sempre lembrando que tem áreas que elas não são computáveis. Por isso que tem essa escada aqui. Porque escada, elevador e circulação são áreas não computáveis. O que é isso de áreas não computáveis? São áreas que a gente não desconta na taxa de ocupação. Logo, essa área aqui vai somar, entendeu? É isso. Gente, são os segredos das taxas de ocupação. Tanto no coeficiente de aproveitamento do terreno, tanto na taxa de ocupação, existem áreas que a gente não computa para o desconto, que a gente não vai computar para poder ter desconto na TO e poder ter desconto na CA. CA, coeficiente de aproveitamento, TO, taxa de ocupação. Então, lembrando, anota aí no teu caderno. Escada, elevadores e área de circulação não conta na TO, tanto transversal quanto na TO normal. Então, eu tenho aqui 25 e 33. Ainda não chegamos lá, tá? Onde nós queremos chegar. Porque, eu vou só te somar aqui, vai dar 125,80 o total. Só que tu podes anotar aí, ver se está tudo certinho, tá bom? Eu estou fazendo aqui praticamente ao vivo. Então, 125,90 para 138, ainda falta muito. Só que como é que eu vou fazer? Falta muito não, né? Falta menos de 10. Só que eu tenho áreas que não são computáveis, que eu não vou contar. Quais são elas? Lembra? Escada, circulação
E, gente, então, a gente tem aqui no total aqui de desconto que eu estou fazendo, só da transversal, a gente tem R$ 125,90, de acordo com todas as somatórias que eu falei, né, das áreas. Tanto dessa área aqui, que a gente pegou um recuo lateral, que não era obrigatório, mas a gente colocou, porque precisa. Pegamos aqui um recuo de fundos, pegamos aqui o recuo frontal, esse lateral também, e eu também dei o desconto aqui na TO. TOT mesmo, taxa de ocupação transversal, é o mesmo desconto da TO, da taxa de ocupação. Então, gente, quanto é que a gente tem aqui? A gente tem, no total, R$ 125,90, certo? Foi que eu peguei aqui, ó. Utilizando isso, deu R$ 125,90. Só que eu preciso de R$ 138,60, tá? R$ 138,60 é o que eu preciso para a minha taxa de ocupação. Então, o que eu vou utilizar aqui? Vou utilizar as áreas que não são computáveis para poder somar. Sempre lembrando, eu estou delimitando aqui, certo? Sempre lembrando, circulação, escada e elevadores não são áreas computáveis na taxa de ocupação, nem na transversal, nem na taxa de ocupação normal. Taxa de ocupação tem esses descontos, tem essas áreas que não são computáveis, logo a gente pode utilizar. Bom, eu tenho R$ 125,90. Para chegar em 138, falta muito pouquinho, né? Para o pessoal que é de engenharia de matemática, é menos de 10 metros quadrados. Menos de 10 metros quadrados eu não vou poder utilizar como um corredor bem aqui? Vou utilizar como corredor. Lógico, né? São áreas não computáveis, circulação, então é só colocar ali circulação. Então, eu estou perto daquilo que eu preciso. Logo, isso aqui foi a minha definição de área que eu posso utilizar. Não sei quanto que eu vou somar no meu coeficiente de aproveitamento. Eu ainda não sei quantos de andares eu vou poder usar. Mas eu sei que o meu coeficiente de aproveitamento é 277,20 metros quadrados, tá? Então, eu já resolvi o meu problema aqui da TO transversal e da minha TO normal, da minha taxa de ocupação. Por que eu resolvi? Porque eu estou no total, só baixar isso aqui. Gente, coisa de arquiteto. Tem que deixar tudo organizado. Vou deixar bem aqui, ó. Eu já resolvi aqui o problema da carga e descarga, já resolvi o problema da minha transversal, porque eu fiz alguns recuos e contei com áreas computáveis. Logo, eu resolvi também a minha TO, porque a minha TO, ela tem o valor da minha transversal. Mas Fabiola foi só R$ 125,90. Lembrando que existem áreas computáveis, esse é o segredo. Eu estou com só 10 metros quadrados, digamos, redondo, vamos arredondar. Com 10 metros quadrados que falta para eu ocupar para eu completar a minha taxa de ocupação, logo eu sei que eu posso utilizar isso nos corredores, tá? Só que tu vais me dizer aqui, Fabiola, tu vais usar corredor aqui em cima, aqui embaixo, tu vais usar corredor? Gente, segredo. Área de estacionamento não conta como área computável na TO. Pode contar na CA, mas na TO não, tá bom? E eu não sei se vai contar na CA. Eu ainda vou falar direito com vocês daqui para frente. Vamos lá, então, definido aqui, vou jogar agora aqui no meu projeto o que ele quer, tá? E vou poder somar quanto que eu posso colocar de andares. Então, o que ele quer? Ele quer estacionamento. O estacionamento eu vou colocar aqui embaixo, tá, gente? Já resolvi isso aqui como área de estacionamento. Ele quer uma gerência, uma recepção, uma sala jurídica, presidência, administrativo, atendimento, 4 salas, auditório, salas de multiuso, banheiro e copa-cozinha. Banheiros. Então, assim, a gente vai ter que colocar em cada andar um banheiro. Então, o que eu fiz?
o hall, que eu posso colocar como recepção aqui, hall social, o jurídico, a gerência, sala multiuso, que pode ser uma sala de atendimento, a central de TI, que é só uma portinha mesmo. E aqui, gente, pode prestar atenção, o banheiro de portadores de necessidades especiais, eu coloquei, ele está aqui posto unissex, tá? Então, eu vou ter aqui banheiro, os dois banheiros, ele vai atender, né, masculino e feminino, então ele vai atender o que for, tanto o portador quanto não, tá? Isso para facilitar mesmo. E aqui a sala de multiuso, aqui o arquivo e aqui uma sala de reunião, que ele queria uma sala de reunião. Aqui em cima também ficou outras, mas aqui, ele está bem aqui, ó. Vou trazer para cá, aqui para cá está mais organizado. Vamos aqui para o primeiro andar. Já dá para colocar uma recepção, uma caixa. Não foi colocado em parede, tá? A única coisa que foi colocada em parede foi esse aqui que está de verde. Essa daqui são placas mesmo de drywall, são placas que pode ser movível, aquelas placas que o banco utiliza e tudo. Então, assim, definitivamente, essas divisórias, elas estão para o banco. O que eu preciso colocar aqui são os banheiros e a parte da cozinha. E até mesmo a cozinha, a área mesmo, que era molhada, foi colocada para cá. E aqui é só divisória mesmo. Lembrando, desculpa aqui, lembrando que eu vou precisar de uma área de circulação. É isso aqui que vai computar na minha TO, na minha taxa de ocupação. Então, eu vou colocar aqui como área. Se der 10 metros quadrados, digamos que a circulação seja isso aqui, ó. E pior que é, tá? Não é nem digamos. Já resolvi completamente a minha taxa de ocupação. Deu mais de 10 metros quadrados? Beleza. Agora, quantos andares eu posso construir? Que é o meu coeficiente de aproveitamento. Vamos resolver agora o problema do coeficiente de aproveitamento. O coeficiente de aproveitamento é o total de área construída, tá? Então, se eu estou construindo aqui embaixo, e ele é esse pedaço aqui, ó, então, tudo isso aqui, ó, é minha área construída, certo? Então, vamos lá. Vamos ver quanto é que eu tenho total de área construída? Para saber quanto é que eu posso construir, quantos andares. Então, vamos lá. Lembrando que a gente vai definir a área de garagem de acordo com o total de área construída, que é uma vaga de garagem a cada 50 metros quadrados. Então, eu tenho um total de 170, certo? Anota aí, 170. Só que eu tenho 277. Então, até agora, eu não posso nem construir um andar por cima, né? Só para lembrar. Vamos ver o que a gente tem de área não computável, área de desconto no meu coeficiente de aproveitamento, na minha CA. Toda vez que se tratar de áreas de edificações não residenciais, no caso de serviço e comércio, eu tratar de circulação tanto vertical quanto horizontal, isso é descontado no meu coeficiente de aproveitamento, tá? Então, vamos lá. Eu vou descontar, então, toda essa área aqui. No caso, eu vou descontar aqui, né? Porque ele vai entrar aqui, ó. R$ 25,31. 25,31. Então, 170 menos 25, vamos ver que tem 25, né?
Eu tenho 155 metros quadrados. Pelo jeito, só dá para construir 2 andares, né? Mas eu vou colocar aqui a área de circulação desse andar aqui. Lembra quanto foi que deu? Quase 30 metros quadrados. Ou eu acho que deu 30 metros quadrados. Deu 31. Então, 155 menos 31 do primeiro andar. Eu tenho 124 metros quadrados. Se eu quiser fazer quantos andares desses, eu tenho 277. De 124, quantos andares desses eu posso construir? Se eu quiser fazer 3 andares, 124 vezes 3, tá? Vou estar fazendo aqui. Dá 372. Passou, né? Porque é 277. Logo, eu tenho esses 2 andares aqui. 2 andares vai dar 250. 248, 250. Sendo que eu tenho 277. Tá. Área residencial, nesse caso, eu tenho uma área de estacionamento que vai servir o meu serviço. E está dizendo aqui também que eu posso descontar. Eu não estou falando de outorga, tá? Não vou entrar no mérito da outorga onerosa. Mas eu posso descontar a área de estacionamento porque ela vai ser não computável. Logo, eu tenho esse andar aqui, e tenho esse, e tenho esse. Então, aqui está meu projeto. Gente, não é uma coisa assim, nossa, um bicho de 7 cabeças. Isso aqui é um treino. Mas, assim, por hoje a gente vai encerrar. Qualquer dúvida, a gente vai concluir amanhã. Tu pode mandar para cá, Fabíola, eu não entendi, foi nada na hora que tu estava falando da área de estacionamento. Mas a gente, sim, antes de terminar, eu vou falar aqui do estacionamento, tá? Porque eu tenho 248 metros quadrados de área de uso para poder entrar na parte de estacionamento, tá? É uma vaga. Tem até que resolver esse. Vamos lá, que a gente quer resolver tudo aqui. É uma vaga de estacionamento a cada 50 metros quadrados. Eu tenho 248 metros quadrados, então eu tenho, na verdade, 5 vagas de estacionamento. Obrigatório, 5 vagas de estacionamento. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Eu tenho aqui a vaga dos portadores de necessidades especiais. 1, 2, 3, 4, 5. Poderia fazer salas aqui? Poderia, mas ia computar no meu coeficiente de aproveitamento. Logo, eu não vou fazer, não vou mexer. Por quê? Porque eu quero que ele seja aprovado. Então, eu vou fazer só isso. Quero também dar um bisu muito importante. Na hora que a gente abre aqui, tá vendo? O cara, quando ele mandou, ele colocou... Eu vou te mostrar que esse aqui foi o projeto que foi reprovado. Ele mandou isso aqui de abertura. Por isso que eu estou alterando um pouco o projeto, tá? Isso aqui não passa nunca. Dependendo do analista, por quê? Porque ele está com uma abertura irregular, de acordo com o Código Civil. Daqui para cá tinha que ter 75 centímetros. Por isso que esse projeto aqui é o projeto que vai ser aprovado. Porque ele tem aqui 75 centímetros, tá? Então, lembrando, todas as vezes que tu fores fazer uma abertura, tanto aqui é perpendicular, tá, gente? Tá vendo? Abertura perpendicular. E aqui é abertura para o vizinho mesmo, normal. Tanto a perpendicular quanto a abertura normal. Tem que ter 1,5 m, um mínimo 1,5 m, tá bom? Então, não adianta brigar com o analista, existem
normas, existem regras, existem leis que devem ser cumpridas na hora da ocupação territorial. Para poder colocar sua edificação aí tem que cumprir o coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação. Então, a gente conseguiu cumprir, logo aqui que vai ficar o nosso projeto, tá? Esse aqui é o nosso projeto. Fabíola, mas aí, nega, tu não colocaste isso daqui. Lembra que eu falei que isso aqui é uma questão mesmo de layout, tá? Se vira nos 30, isso mesmo. Tu pegares e colocar aquelas drywall, placas de drywall, fazer umas caixinhas e tudo para te poder aprovar o teu projeto. Mas, assim, no que diz respeito aos limites da edificação, o que tu pode ocupar, é isso aqui. Tá bom? Por hoje a gente encerra a nossa aula. Graças a Deus, é uma aula muito extensa, demorou pra caramba, né? Eu tive que fazer, inclusive, até no outro dia, pela manhã, no caso hoje. Por quê? Porque a gente precisa entender isso aqui. Tu entendendo isso, o quanto é que tu pode ocupar no terreno, aí sim tu pode construir o teu projeto. Então, nesse caso, tu já sabe que tu pode construir 2 andares e que o primeiro pavimento tu pode colocar de estacionamento. Utilizando sempre as regras, colocando o número de vagas de garagem adequado. Amanhã eu vou estar falando sobre o projeto legal. Então, a gente vai estar falando sobre pranchas, vai estar falando sobre outras coisas. Gente, é isso. Qualquer dúvida, respondendo aí a dúvida do Alexandre, o Alexandre ele me perguntou no privado. E aí eu resolvi colocar aqui, porque de repente pode ser uma dúvida de qualquer um. Então, Alexandre, para te regularizar um imóvel, ele tem que ser um imóvel todinho, completo. Tanto com muro, é o lote, tá? Não é só a edificação, tá bom? É isso, gente. Se Deus quiser, até amanhã. Qualquer dúvida, coloca aqui. Gente, eu sei que esse conteúdo ele é bem denso, né? Muita coisa, imagina. Só de fazer os cálculos já dá uma coisada na nossa mente, né? Os cálculos, Código Civil, umas obrigações aí para poder enquadrar. Mas assim, não é difícil, é cheio, né? Poderia ser mais detalhado? Poderia, mas o tempo é curto, não dá para fazer. Então, dentro do curso do Descomplique Seu Projeto, o tempo é mais extenso. Então, se tu quiseres saber, mais aí para frente a gente vai estar falando com muito mais detalhes. Mas assim, o que eu quero te dizer e te agradecer é exatamente isso, teus comentários, as tuas participações, são dezenas de comentários, de perguntas, e eu quero muito te agradecer porque tu estás participando, e isso é um incentivo para mim. Agora também, se tu ainda tem dúvida, se não deu uma brecada na tua mente, não entendi um ponto, não entendi nada, Fabíola, explica de novo. Olha, tem aí o meu número no privado, dentro do grupo do WhatsApp, tu pode pegar, captar, me mandar um privado, que eu vou te responder no direct também do Instagram. O Instagram é para isso, o grupo do WhatsApp também é para isso. Então, tu pode me perguntar que eu vou te responder. Não esquece, eu quero muito que tu aprendas. Então, se tu queres muito aprender e tu não entendeste, pode perguntar que eu vou te responder. Outra coisa, dá uma printada aí na tua tela, me marca no story do teu Instagram, para ti que não me segue, vai lá e me segue, tem muito conteúdo sobre alvará, sobre habites, sobre regularização de imóveis, é muita coisa. Então assim, para ti que tem acompanhado desde o começo e tem printado aí, tem me marcado no teu stories, hoje também vai receber mais um bônus. Gostaste do bônus de ontem? Então hoje mais uma surpresa aí para ti. Printa, me marca, que a nossa equipe técnica tá vendo quem que tá marcando direitinho. E mais um brinde vai vir, quem sabe aí o modelo de quadro urbanístico. Enfim, não sei. Quem sabe aí o projeto arquitetônico completo de uso do serviço. Não sei. A surpresa é tua, tens interesse em ter essa surpresa? É só dar um print e marcar. Então eu te espero para a aula de amanhã, onde a gente vai estar falando passo por passo. Toda a aplicabilidade que a gente fez hoje, a gente vai estar no projeto legal já, falando sobre as pranchas, colocando qual tipo de prancha, a assinatura, onde é que deve estar a tua assinatura, onde é que vai o carimbo do alvará, qual é a parte que tu tem que deixar no projeto. Então assim, pensa que tu não és maserado, mas pensa
também que tu precisa concluir essa etapa. Então, concluir essa etapa, que é a parte de montar o projeto dentro da prancha, em model, em layout, pensa nisso, tu já está com o projeto aprovadíssimo na prefeitura. Então, amanhã temos aí a nossa última etapa, né? Graças a Deus, concluída com sucesso. E a gente só vai concluir quando? Amanhã. Então, eu te aguardo amanhã na nossa última aula.